A roubalheira está sendo desnudada agora, portanto a resposta tem que ser agora. Nananina não. O Fachin tem urgência, mas não tem pressa. Ou seja, o que ele está dizendo é que seja qual for a pressa do Brasil eleito, nós, STF, que vamos decidir quando e o que o Brasil precisa fazer, não o poder eleito. Mas peraí, cara, quem é o Fachin na Lava Jato? Ninguém menos que o relator, o cara que abortou todas as punições da grossa corrupção que ele outra vez está confessando que houve por uma desculpa esfarrapada. O cara que tirou o Lula da cadeia para meter ele na presidência. Quer dizer, esse pessoal, gente, fala daquilo que é da lavra exclusiva deles, como se os seus próprios atos não lhe dissessem respeito, como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa. Ou seja, eles vão fazer uma lei especial para eles, né, que continuam dispensados de obedecer a lei que vale ou deveria valer para o resto do Brasil. Cara, essa entrevista do Fachin hoje no Estadão dá o que pensar. Esse movimento aí que a Malu Gaspar desencadeou trouxe à minha mente o Euclides da Cunha, aquele dos Os Sertões. Na época que ele rolava, é uma conspiração contra a República está ameaçada, e por aí, né? E aí o cara foi lá e mostrou que era só o favelão do Antônio Conselheiro e o que a República estava em vias de fazer era um massacre da própria ideia de república. Aquilo que depois virou Os Sertões, né, foi o ato fundador do jornalismo sem adjetivos no Brasil. Apurar os fatos, né, desmisturar a verdade da narrativa. Né, e a verdade é sempre contagiosa, gente. Foi a Malu revelar o suborno dos Barcy de Moraes e o contágio aconteceu. O Metrópolis acabou indo lá desvendar o que é o Taiaiai, o que são os Toffoli. Depois o Estadão foi a Marília mostrar qual é a verdade sobre a cunhada e o incêndio foi se alastrando. Reportagem, né? Reconstituição dos fatos a demonstrar insofismavelmente quem são e por que lutam os heróis da democracia lulista, né? Essa que não sobrevive à suspensão da censura. Um ato de jornalismo honesto, gente, obrigatoriamente desencadeia outros atos de jornalismo honesto. E o castelo de cartas começa a desmontar. E se deixar, cai até a última. Em 3 ou 4 matérias, a coisa chegou num ponto que até o chefe da gangue toda, né, em defesa da própria pele, né, se sentiu na obrigação de declarar publicamente que o Toffoli tem de ser demitido e se aposentar e tal. Claro, cara, como tudo que o Lula diz e faz, né, é só uma construção de um argumento para debate eleitoral, né? Ele não quer tudo isso para o advogado do PT, que ele mesmo pôs lá onde ele está, apesar do cara ter tomado 2 bombas no exame da OAB. Ele é o primeiro a saber que o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar essa sugestão dele, a menos que a imprensa continue apertando até chegar à ponta dessa meada, né? Que é desnudar a tramóia da trama golpista por trás da qual a ladroagem está deitando e rolando, gente. É por isso que eu digo e repito, cara, essa ditadura vai durar exatamente quanto a imprensa deixar, nem 1 minuto a mais. Enfim, o incêndio estava de tal proporção que o Fachin cancelou as férias, mas para fazer, no fim, a montanha paria um rato. Quando ele pôs os pés em Brasília, ele foi abduzido pelo Alexandre, o pai de todos, né? E soltou aquela nota que era o anti-Fachin do Código de Ética. No Toffoli ninguém toca, porque tocar num é tocar em todos, né? E o dele, Alexandre, né, com aquela mesada pornográfica, está especialmente na reta. A democracia e o Estado de Direito somos nós, e tocar no nosso santo nome em vão é pecado mortal.
E essa imprensa metida a fazer jornalismo aí, que se cuide, porque se insistir vai levar porrada. Bom, para o Alexandre e agora para o Toffoli também, não tem volta mais, né? Eles estão os dois flagrados no ato. É ditadura ou morte. Mas para o resto, talvez. Agora, com essa entrevista para o Estadão de hoje, o Fachin recupera o seu próprio discurso para dizer que disciplinar o STF não é um assunto encerrado. Vai, menos mal. Mas nem tanto, cara. A entrevista é um instantâneo de rara precisão, né, da distância abissal que o Brasil está de um ideal democrático. Ninguém nos nossos tristes trópicos aqui sabe sequer definir o que seja esse ideal. Vamos lá dar uma olhada. Diz ele que há um sentimento de alguns colegas, não são muitos, que ontologicamente são contra o código, mas não é a maioria. A maioria é a favor do código, quer dizer, é a favor de baixar a bola do Supremo, mas entende que este não seria o momento adequado, porque no ano das eleições as instituições vão estar mais expostas. Gente, quem está ontologicamente contra, obviamente, é o Gilmar dos patrocínios, né? Porque o pé dele está tão fundo na jaca que não desatola mais. E o Toffoli, claro, que nem sabe o que significa ontologicamente. Mas quem acha que não é hora de proibir o uso de munição letal porque a batalha principal ainda está pela frente? Adivinha? O Alexandre de Moraes e talvez o Dino com ele. Na batalha da eleição, gente, para esse pessoal, até arma química vale. Uma vez derrotado o inimigo e garantida a posse do território, nós podemos considerar moderar um pouquinho essa força. E volta o Fachin para confirmar isso. Um código de conduta só tem sentido ser discutido dentro da institucionalidade democrática. Se a institucionalidade democrática voltar a estar em perigo, isso passa a ser prioridade. Agora, o que seria esse perigo para a institucionalidade democrática? Numa escala crescente de perigo, gente, alguém que não seja da esquerda ganhar a eleição. 2, alguém com o sobrenome Bolsonaro ganhar a eleição. 3, alguém fazer campanha pela adoção de um padrão alemão de eleição no que diz respeito à máquina de votar, sem contraprova impressa. Em resumo, gente, dá qualquer chance à direita extrema, que no Brasil e no mundo hoje é qualquer direita com chance de conquistar a maioria dos votos. E volta o Fachin. Quem atentou contra a democracia foi processado e está preso. Mas nunca lembrar, é demais lembrar, gente, ninguém atentou contra a democracia no Brasil, a não ser as Déboras do batom. O que o Alexandre de Moraes tentou provar, forçando muito a barra, é que alguém chegou a pensar em atentar contra a democracia. A imprensa podre avançou o sinal e hoje chama a coisa de tentativa, mas nem o Alexandre mesmo nunca conseguiu chamar de mais do que trama esse golpe que não houve. E o resto do Brasil, gente, sabe muito bem que essa cogitação do golpe, que não rolou, né, se deu porque alguém de fato estava tentando contra a democracia, e isso acontecia lá dentro do Supremo Tribunal Federal do Lula e do seu braço de fabricação de eleições lá no TSE. Mas vamos voltar para o código do Fachin. A roubalheira está sendo desnudada agora, portanto a resposta tem que ser agora. Nananina, não. O Fachin tem urgência, mas não tem pressa. Ou seja, o que ele está dizendo é que seja qual for a pressa do Brasil eleito, nós, STF, é que vamos decidir quando e o que o Brasil precisa fazer, não o poder eleito. Mas é aí que entra o trecho mais interessante dessa entrevista, gente. Diz o Fachin que ele e a mulher moraram 6 meses em Hamburgo, na Alemanha, e 6 meses em Londres, acho que em 2021.
Quando eu estava em Hamburgo, estourou um escândalo envolvendo o presidente da Alemanha da época, era o Christian Wolff, que tinha aceitado viajar com alguns empresários, né? Teve diárias pagas em hotéis pagos e mais um problema de alguns empréstimos. E ele, pela pressão da opinião pública e pela explicitação da imprensa, foi compelido a renunciar. E aquilo me chamou a atenção, diz o Fachin. Em 2011, volta o Fachin, a Angela Merkel, então chanceler da Alemanha, tinha demitido o ministro da Defesa porque ele tinha plagiado a tese de doutorado dele. Mas não foi pelo plágio, como foi o do exame do Alexandre, lembre bem, né, que ela o demitiu, volta o Fachin. Eu fui olhar os jornais da época e ela o tinha chamado para falar sobre a acusação e perguntou a ele se era verdade. E ele teria negado. Passados alguns dias, constatou-se que o plágio era evidente e inegável. E ela o chamou de novo e disse: você está sendo demitido, não é pelo plágio. Se você tivesse vindo aqui e na primeira vez admitido que você tinha plagiado, eu ia lhe dar uma reprimenda, mas por amor à verdade você continuaria no cargo. Mas como você mentiu, você vai perder o cargo. Cara, o que chama atenção nessa resposta do Fachin é o choque e o estranhamento de um juiz brasileiro ao se deparar pela primeira vez na vida com o cumprimento de normas civilizadas. Ele nunca tinha visto tanta punição por tão pouco. A renúncia, forçada não pelo valor da mordomia aceita, mas pela violação do princípio, pura e simplesmente. E a renúncia por um flagrante de mentira, então essa nem se fala. Por que mentir numa democracia representativa é pior do que um plágio admitido? Porque a representação é confiança, gente. E trair essa representação é tirar toda a ideia de democracia representativa. Mas essa entrevista não enveredou por essa seara aí, né? Há quantos anos-luz de distância isso não está da realidade do professor de Direito lá do Paraná? E volta o Fachin. Quando eu tomei posse no STF em 2015, eu já falava que a longo prazo haveria melhora na cultura interna do tribunal. Veio a Lava Jato, que no fundo, e com todos os seus erros, que não são poucos, e com os seus acertos, que também houve, mostrou um fato inegável. Houve corrupção, e grossa corrupção. E o que é corrupção, se não uma infração ética antes de ser um crime? Mas peraí, cara, quem é o Fachin na Lava Jato? Ninguém menos que o relator. O cara que abortou todas as punições da grossa corrupção que ele outra vez está confessando que houve por uma desculpa esfarrapada. O cara que tirou o Lula da cadeia para meter ele na presidência. Quer dizer, esse pessoal, gente, fala daquilo que é da lavra exclusiva deles, como se os seus próprios atos não lhe dissessem respeito, como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa. E volta o Estadão. Nos primeiros meses de gestão do senhor, houve uma prevalência de temas sociais e também referentes ao meio ambiente na pauta de julgamento do plenário do STF. O senhor pretende manter essas prioridades para esse ano? E responde o Fachin. Um tribunal constitucional como o Supremo tem uma vocação de dar efetividade aos direitos fundamentais que estão na Constituição. Saúde é relevante, direitos sociais são relevantes, meio ambiente, questões indígenas, direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu tenho procurado definir a pauta com essas prioridades. Qual é a tradução disso, gente? Sim, eles pretendem continuar legislando, ganhando ou perdendo a eleição, sendo essa ou o avesso dessa a vontade da maioria. Vote o que votar o Congresso Nacional. O Fachin reconforta o repórter com a promessa de que as nossas pautas vão continuar sendo impostas ao país, como sempre foi. Sobre a censura, por exemplo, ele diz o seguinte: nós vamos examinar em fevereiro uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que fala dos magistrados e as redes sociais.
Magistrado pode ter rede social? Pode, mas não pode postar tudo. Qual é o limite? É o que nós vamos debater. E nós entendemos que aquilo que definirmos para o Poder Judiciário terá um efeito multiplicador para a sociedade de um modo geral. Qual é a tradução disso, gente? Brasileiro pode ter rede social, mas não pode postar tudo. Qual é o limite? É o que nós vamos definir. Eles vão dizer o que você pode ou não pode postar com os seus interlocutores, e não o Congresso Nacional e nem muito menos a Constituição, que proíbe a censura em toda e qualquer circunstância. Sobre inteligência artificial, a mesma coisa. Eles vão ver qual é o grau de elasticidade que esse tema vai ter. Porque a função da Suprema Corte, diz o Fachin, é ser contramajoritária. Ou, no caso concreto da censura, ser contraconstitucional. Então, cara, no fim, esse código de conduta vai dizer respeito apenas a quanto e em que circunstâncias os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias deles estão autorizadas a se locupletar. E o pior é que a gente pode considerar que isso é um avanço, porque até o momento nem para isso eles têm qualquer limite. Hoje não há para eles lei nenhuma. Eles violaram todas as que existem. Esse código, se e quando ele vier, vai ter o papel de uma anistia, no máximo. É o seguinte, não vamos impor a vocês as penas prescritas para a violação das leis que vocês já violaram. Vamos zerar a conta e abrir uma nova, e quem violar daqui por diante paga. Ou seja, eles vão fazer uma lei especial para eles, que continuam dispensados de obedecer a lei que vale ou deveria valer para o resto do Brasil. Tudo perfeitamente em linha com a função real desse Supremo Tribunal Federal de hoje, que está aí para dizer quem é que tem e quem é que não tem que obedecer à lei e o que está escrito na Constituição. E mais ele não disse nem lhe foi perguntado. Quer dizer, nós estamos no de sempre, gente. Diante de mais um rei morto e de mais um rei posto, o jornal foi lá perguntar para o Fachin o que é que Vossa Majestade cogita ou não nos impor nesta quadra das nossas vidas.